tema da live é por que funcionários talentosos não ajudam a aumentar o lucro? E o pessoal está dizendo Vamos que descobrir ajuda. hoje. Será que a gente está errado? Os nossos argumentos estão muito fortes para o nosso ponto de Vamos vista, descobrir né, hoje. Ó, Campa? se for bem orientado, ajuda. Porque hoje a gente vai falar, Cris, de um tema polêmico, né? Por que funcionários talentosos não ajudam? E para introduzir esse item, por que a gente trouxe esse item, esse tópico, né? Esse assunto aqui para hoje? Que é uma coisa assim que, nossa, eu falei muito no meu tempo de empresário apagador de incêndio, que corria 10, 12, 14 horas por dia só para manter o lucro. Aquele Sim, lucro eu desse se lembro. tamanho, não dá nem graça. Tanto esforço. Te lembra, né, Cris? Te lembra como a gente corria? É, exatamente. Então, quando a gente corria muito, a gente acreditava num negócio que muitos empresários acreditam. Ah, o dia que eu puder pagar bem, eu só vou contratar gente competente e aí tudo se resolve como um passe de mágica. Porque se eu contratar gente competente, as pessoas elas sabem fazer, elas vão A enxergar e gente tudo também vai ser acreditou lindo e nisso, né, Campa? maravilhoso. E A aí, gente Cris, fez isso. a gente acreditou e a gente fez isso. A gente contratou gente cara pra caramba, que a gente tirou de outras empresas, cobriu oferta. Nossa, quem que é o melhor para fazer isso? Quem que é melhor? Venha. Só tinha gente competente, 22 pessoas competentes. No começo parecia tudo mágica, né? Parecia tudo Exatamente. lindo e maravilhoso. Depois Exatamente. veio a noite fria, e a gente teve que continuar se virando. Só que só gente talentosa não vai resolver a tua vida. Não vai. E tem uma série de razão para que isso Bora lá. aconteça. Vamos falar, antes de falar das razões, vamos falar dos riscos, Cris. Os riscos de ter gente talentosa? Vamos lá. Primeiro risco que eu acho de você depender. Ó, veja bem, são duas coisas totalmente diferentes, tá? Uma coisa é você ter gente talentosa na tua empresa. Se eu depender de gente talentosa, eu tenho um grande risco. Eu vou falar de dois grandes riscos, os maiores, que são os maiores. O primeiro é o seguinte: se eu tenho uma pessoa talentosa e ela sabe que ela é talentosa e ela gera resultado para mim, porque o talentoso, se eu enxergo que ele é talentoso, ele gera resultado. Ele faz. Se ele sabe que ele é talentoso, se ele sabe que ele gera resultado, o que Faz vai sentido. acontecer com ele? Ele vai ver que você depende dele. E se ele for uma pessoa assim, vamos dizer, nem tão 100% de valores, assim, aquela pessoa legal de ter, aquela pessoa bacana que fecha com a Comendo na gente, mão. pode ser que você fique aqui, ó, na mãozinha dele, comendo na mãozinha. Esse cara vai vir, vai chegar um dia, vai chegar para você e vai dizer assim, ó, pois é, você sabe que eu estou produzindo muito, você sabe que eu estou fazendo, você sabe que esse meu setor, essa minha área eu carrego. Então, assim, ó, está na hora da Te gente pede rever o aumento, nosso combinado, rever o mesmo nosso sem salário. aumentar a produtividade nem nada. Aí, de repente, você vai lá, puxa, mas eu preciso daquela pessoa, não posso deixar ela sair. Não, eu vou dar um aumento para ele. Aí vai lá e dá um aumento. Aí passa uns 6 meses, uns 10 meses, a pessoa vem de novo. Pois é, mas tava vendo que realmente tá baixo, né? Ó, mercado aí tem uma oferta aqui em tal lugar e sei, cara, não tem que rever. E aí você vai ficar nesse looping, aí vai ficar entrando nesse jogo de ter que estar renegociando o salário a toda hora, ou vai ter que admitir que vai perder essa pessoa. E o problema, o maior problema, Cris, de perda desse jogo é que, assim, ó, você não pode perder, você está dependendo daquela pessoa. Aí ou você perde a pessoa, ou você entra no jogo, ou você perde. Se você perde, pode ser até para um concorrente teu. Por quê? Ó? Porque o mercado, todo mundo quer uma pessoa talentosa. Eles ficam sonhando com uma pessoa talentosa. E às vezes tem empresário, como eu e a Cris fizemos, que chegava a pagar um salário maior para Sim, as pessoas que é acham verdade. que vai resolver a vida do que o prolabore que tira no final do mês. Não, mas vale a pena, é investimento, estou investindo na pessoa. Então, aquelas pessoas, aqueles empresários que não sabem o que a gente vai falar, querem uma pessoa talentosa. Então todo mundo quer, e essas pessoas talentosas ficam fazendo leilão com você, com as empresas. É um risco que se tem. Essa nem foi contratada super talentosa. Eu que formei ela lá, botei embaixo da minha asa durante muito tempo e fui clonando, né? Fui colocando as informações para ela, fui ensinando ela devagarinho, sem método, sem processo, simplesmente por osmose, né? Por convivência.
E ela começou a ficar boa naquilo que ela fazia. E eu não queria mais fazer Pois aquela é. função que eu ensinei para ela. Não queria. Queria me desapegar, queria me liberar para outras coisas, né? Eu vou contar essa porque é uma coisa que eu senti na minha pele. Pois se tu quiser, tu conta a história tua. Mas o grande problema é que chegou um ponto que ela começou a mandar no parquinho. E ela dizia, eu quero um salário maior. Como chegou um ponto que não dava mais para pagar o tanto que ela queria, ela disse assim, então tá, tudo bem. E começou a fazer corpo mole. Começou a não fazer as entregas. Começou a deixar cliente na mão. Começou a não fazer o que precisava ser feito porque ela achava que ela estava fazendo demais pelo salário que ela ganhava. E não era pouco, não. Você vai ver assim, naquela época, isso era 2011, 2009 ou 2011, Não, isso foi. 2005, Não, essa 2006. pessoa foi bem antes. E ela não estava muito afim de cumprir toda aquela responsabilidade por conta de que ela achava que o salário era pouco. E ela sabia que estava comendo na mão dela. Sabia. Por que eu estava comendo na mão dela? Porque a função que ela exercia não tinha ninguém preparado para substituir ela se ela precisasse sair. E era muita coisa que ela tinha de responsabilidade. E não. Ela tinha assim, ó, a responsabilidade de cuidar de um setor inteiro que tinha várias pessoas abaixo dela e uma coisa que ela sabia era engajar as pessoas para o lado dela. Então ela pegou, colocou aquelas pessoas do lado dela contra a empresa. E esse foi o maior perigo. Por que eu não podia demitir? Porque nem eu sabia mais o que ela fazia. Eu ensinei, ela foi evoluindo dentro do jeitão dela, eu passei a comer na mão dela. Dependia E do aí, como é que eu ia demitir? Quem é que ia fazer o comia na trabalho mão. dela se eu peguei um Comia na monte de mão. coisa a mais para É. eu fazer naquela época? Hoje eu nunca mais faria isso. E chegou um O dia que risco ela da disse pessoa assim, ó, Cris, é, eu sei que eu não estou fazendo um bom trabalho. A conversa era só eu e ela, longe da equipe, né? Eu sei que eu não estou fazendo um bom trabalho, mas eu vou ficar. E eu vou fazer do jeito que eu quiser. Se você quiser, você me demita, pague todos os meus direitos, porque se eu pego um osso, eu não largo. Foi a fala dela naquela época. Então foi bem difícil de demitir. Foi demorado mais um ano e meio para o eu cara decidir demitir ela, para largar o osso, eu largar o osso no caso. E aí saiu cara essa demissão, um ano e meio a mais de custas, né? Empresariais, afinal, ali para poder fazer a rescisão dela. E de rescisão. ela estragou toda a equipe, a laranja que estragou todo o resto. Aí foi o boi com corda e tudo para dentro do brejo, e a gente perdeu uma equipe inteira por causa de uma pessoa. É. Você sabe que isso, Cris, quando eu faço café com consultoria, que é quando eu faço atendimento, né, para individual, para as pessoas que vêm aqui na live, pedem atendimento, quando eu falo com os meus mentorados lá do Strates, quando eu falo com alunos meus nos nossos encontros lá do Empreendedor Líder, é uma das coisas que eu mais ouço é assim, ó, Campa, eu tô com uma pessoa, o cara tá comigo há tanto tempo, esse cara foi bom, mas agora não é Que mais. gratidão. Tá aí, por que se segura ele? Não, é porque ele foi bom. Então eu tenho uma gratidão enorme com ele. É. Mas aí é o seguinte, quem vive de passado é museu, né? Empresa não vive de passado. Sim, Empresa vive com o olho no futuro, mas vive do momento atual. Não vive de passado. Foi, entregou, não entrega mais, cara, ou, exatamente. ou entrega, ou precisa alguém que entrega, né? Simples assim. E aí, então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que é isso que você falou. Aí a pessoa fica cara. Fica muito tempo ali, que geralmente aquele talentoso ele já custa mais dinheiro. As pessoas, elas têm, a gente tem que pensar assim, Incomodar. ó, dentro de uma empresa a gente não precisa só ter gratidão. Nem a gente para a nossa equipe, para um funcionário, e nem o funcionário para a gente. Porque pode ser, dizer assim, nossa, eu fui trabalhar naquela empresa e bem na época que eu estava precisando e essas pessoas vieram e me ajudaram. Mas se um ou o outro não pensar como empresa, é uma troca justa, a coisa vai funcionar. Então, aí é que tá. Porque numa relação, contratação, vamos falar assim, ó. Eu odeio esse termo, mas o termo contábil, fiscal, é patrão e empregado. E eu não gosto. Eu acho que é liderança, colaborador, mas enfim. Essa relação toda, ela é baseada numa coisa. É tipo assim, a pessoa que eu contratei me entrega um resultado e a minha gratidão é o que eu combinei com ela, o salário, o plano de carreira, o desenvolvimento. Então, se a pessoa entregou o resultado, não foi favor. Você pagou ela para isso.
Então, você não está devendo nada. Não entrega mais? Opa, peraí. Mas esse é o risco do talentoso. Tem um terceiro risco do talentoso, que às vezes, Cris, às vezes o empresário ele coloca uma empresa na dependência de pessoas talentosas. Não, tem que ter sempre o melhor aqui, o melhor vendedor, o melhor comprador, o melhor cobrador, o melhor instalador, o melhor atendente. E aí fica contratando essas pessoas, paga caro, de repente uma dessas pessoas sai da empresa. E às vezes sai, porque nem todo mundo é de má fé, que fica enrolando, que fica espremendo. Às vezes as pessoas saem por uma série de motivos, ou tem uma proposta melhor mesmo, e acontece, tem mesmo. Ou às vezes tem uma oportunidade de fazer uma sociedade com alguém, abrir uma empresa, saiu da empresa. E aí, como que fica? No outro dia que essa pessoa saiu, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço se essa pessoa saiu? Vou ter que contratar outro talentoso. E aí vai para o mercado de novo tentar novamente achar outro talentoso. Eu não sei se acha. Porque isso é contar com a sorte. E tem uma pegada, Cris, que eu gosto muito de falar, porque assim, ó, colocar a dependência da empresa nas mãos de pessoas talentosas é fórmula para desgraça. É fórmula para dar ruim em algum momento. E aí, assim, ó, é natural. Se eu ouvisse isso, eu ia me perguntar, tá, mas como é que seria o jeito certo, então? O que teria que fazer para não ficar na mão de pessoas talentosas? E eu acredito que assim, ó, a tua empresa tem que ser talentosa. Não é a pessoa. Não é a pessoa. Quando a gente deu a virada lá e a Cris, quando a gente virou nosso jogo, quando a gente aprendeu o jeito certo, a gente entendeu isso. A inteligência do negócio, o talento do negócio, é a empresa que tem que ter. Se a empresa tem o talento, eu não preciso de pessoas talentosas. E veja, né, Cris? Vamos esclarecer. Porque Não. quando eu falo não preciso de pessoa talentosa, não significa que eu vou contratar qualquer um. Não é. Muitas funções, muitos cargos que eu vou contratar exigem uma experiência mínima, uma qualificação mínima. Eu não posso contratar, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa aqui de faço móveis sob medida. Eu É não o posso mínimo contratar um necessário, né? projetista que não entende de CAD. O cara tem que entender de CAD. Tem que saber, então. Mínimo necessário. Então tá. O que que é o mínimo necessário? Tá, então se o cara tem o mínimo necessário, na minha empresa ele vai fazer Sim. daquele jeito que é da minha empresa, na inteligência da minha empresa. Porque, Cris, olha só, se eu vou pegar uma pessoa que foi talentosa numa outra empresa, olha o risco que a gente corre aqui. A pessoa foi talentosa, ela trabalhou numa empresa, antes tem um histórico, 10 anos de resultado, aí ela vem e me conta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pá. Aí eu pego, ligo para o antigo empregador, olha, tô pensando em contratar a pessoa, o cara diz, não, ela era ótima, ela fazia, blá, blá, blá. Ah, cara, achei a pessoa certa. Aí eu contrato essa pessoa. Só que eu esqueço de olhar uma coisa. Será que realmente essa pessoa era talentosa? Ou a Importante observação. empresa onde ela trabalhava era talentosa? Porque se a empresa é talentosa, eu não preciso dos melhores talentos. Olha o que eu vou te falar e anota aí. Uma empresa talentosa faz uma pessoa mediana se tornar talentosa. Agora, uma empresa mediana faz uma pessoa talentosa virar mediana. Então, dito isso, ó, se na tua empresa você contratar uma pessoa que você acha que é talentosa, mas ela não era, a empresa que ela trabalhou era talentosa, não há garantia nenhuma que na tua empresa ela vai ser talentosa. Mas digamos que ela seja talentosa, ela foi talentosa lá, e você contratar e a tua empresa não é talentosa, não vai rolar. Uma virada de chave muito grande na minha mente, Campa, em relação à equipe, em relação a pessoas talentosas, em relação à Claro, gratidão, essas coisas que a gente vem falando aí, foi entender que a gente pode trocar as pessoas. Que assim como um funcionário tem o direito de, se tá bom, ele ficar na empresa, ele evoluir junto com a empresa, ele ir para frente e subindo junto com a empresa, conforme a empresa vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente também tem o direito de gostar disso dele. Agora, por outro lado, se o funcionário tem o direito de pedir demissão, a gente também tem o direito de demitir.
Mesmo que os dois, que um pelo outro tenha gratidão enorme pelo tempo que foi trabalhado junto, um e o outro têm o direito de demitir. Qual foi de sair da empresa, de demitir o outro, de pedir demissão, isso aí não é problema nenhum. Porque o que acontece? Eu já vi muito empresário e eu pensava assim, como é que eu vou demitir? Essa pessoa foi boa para mim. Eu não quero demitir ela. E aí fica aquela dor e fica empurrando, empurrando, empurrando com a barriga até que o negócio não vai para frente. E aí fica numa situação insustentável, onde pode ser que alguém diga assim, pelo amor de Deus, que nem falaram pra gente uma vez, coloca um vidro aqui para separar daquela pessoa, porque eu não quero mais trabalhar com ela, porque é muito horrível de trabalhar com aquela pessoa ali. Imagina os próprios colegas rejeitarem aquele colega lá. Mas a grande virada de chave para mim foi: as pessoas podem ser trocadas, assim como as empresas podem ser trocadas. A gente não precisa colocar uma âncora e nem uma bola daquelas de prisão na perna de ninguém. E a gente não precisa ter medo de treinar as pessoas ou de ensinar alguma coisa porque elas vão embora. Não precisa ter medo de nada. Pior é você não ensinar, você não treinar essa pessoa ficar na tua empresa ali como uma samambaia, que não resolve nada. Então, pensa Fica ruim, comigo, né? virada de Um chave. As estorvo. pessoas podem É. vir e ir e tá tudo bem. E a gente coloca outras. E elas também substituem a gente por outro emprego. E tá tudo bem. É uma relação assim, é aquela relação de resultado. A gente não está falando aqui que as pessoas são substituíveis, né? Não seria substituição, são descartáveis. As pessoas não são descartáveis, mas elas são substituíveis sim. Assim como o dono, né? Assim como o diretor da empresa, se não está fazendo a responsabilidade dele, Exato. tem sócio, cara, desce de diretor, deixa eu assumir lá. Normal. Todo mundo, todas as pessoas que trabalham numa empresa, não interessa se é dono ou não, elas têm que ter uma responsabilidade. E responsabilidade é o que eu vou entregar. O que essa pessoa vai produzir para a empresa. Se essa pessoa não está produzindo aquilo ali, cara, eu preciso rever. Tem que rever. O que está acontecendo? O meu processo de treinamento está ruim, a minha cultura de processos está falha, a minha documentação está falha, a minha auditoria está falha, alguma coisa está falha. Se isso não está falho, não, isso está ok, isso não está falho, opa, a pessoa não serve para estar ali, então é hora de eu remover essa pessoa da minha equipe. E isso vale para sócios, às vezes tem dois sócios, um é o diretor, o outro lá ocupa um cargo, cara, o diretor não está entregando os resultados, ó meu, como sócio vou lá e cobro, cara, você não está fazendo o teu papel de Sim. diretor, ou você vai fazer, eu desço daí, eu subo para lá, entende? Então, isso tem que acontecer. Agora, veja bem, ó, toda essa questão de talento, o talento é um negócio que eu queria realmente que você anotasse aí, porque eu vou bater muito na semana que vem sobre isso, tá? Vou falar muito sobre isso. O talento tem que ser da empresa, não das pessoas. Se você olha qualquer empresa grande, qualquer empresa estruturada, veja se não é assim como eu estou te falando. Vamos pegar um exemplo. Eu vou falar um exemplo que vai gerar que, mas é que vai gerar um monte de mais é que. Mas só que é um exemplo que todo mundo conhece. Os mas é que a gente conversa depois. Ó. Todo mundo tem conta em banco aí, não tem? Quando é que foi a vez que você foi no banco, você foi atendido lá pelo dono, por exemplo, do banco? Você nem conhece o dono, nem sabe quem é o banco. Se o cara que te atende lá, se o teu gerente de contas sair da empresa, no outro dia tem um outro gerente de contas, vai assumir a tua carteira e vai fazer o mesmo trabalho. Pode ser que você não feche com aquela pessoa, não gostei do jeito que ele fala, não gostei de tal coisa, pode ser. Mas você pode ter certeza. Ele vai saber como te atender, ele vai saber o que precisa na hora que você for lá pedir um financiamento, ele vai saber o que tem que fazer na hora que você pedir um aumento de crédito. Ele não vai ficar na dúvida, não, é assim, é assim. Ele tem lá documentado o que ele tem que fazer. Ele tem claro isso, o treinamento dele preparou ele para isso. O banco não come na mão de ninguém. Todo gerente de conta recebe o mesmo salário, todo caixa recebe o mesmo salário, todo mundo igual. Ah, mas chefe, eu estou produzindo um monte, me Exato. paga mais. Cara, não. Tem um plano de carreira onde as pessoas podem crescer na empresa. O cara que entrou como caixa lá pode vir a ser um gerente de conta, pode ser um gerente de agência, pode. É um plano de carreira, um plano de desenvolvimento. E aí você pode pensar, mas Campa, o banco é muito grande. O banco tem um monte de gente talentosa lá. Não tem gente talentosa. Ó, Cris, você não tem ideia.
a quantia de aluno que me conta assim, ó, Campa, eu precisava alguém para botar ordem aqui na minha casa, eu contratei meu gerente do banco. Sério? Não, porque é que o gerente, o cara tem uma boa visão financeira, o cara é muito ligado, vou contratar o cara para minha empresa. Ó, eu sei uns 2 casos que deu certo, que o cara teve sorte. A maioria das vezes não tem sorte. O cara do banco que tá lá, um super talento que tá lá, chega na empresa, o cara não tem preparação. Ele foi preparado naqueles Ele foi processos preparado daquele naqueles banco. processos. É assim que a banda toca. Exato. Então, aquele banco, talvez para outro banco ele não sirva. Eu tinha um amigo meu, tava mais para conhecido do que para amigo, tá? Mas era do meu relacionamento lá. Esse cara, por exemplo, ele foi o melhor vendedor de carro de uma determinada marca lá. Eu não vou falar a marca, que de repente ele tá ouvindo aqui, sei lá, né? Mas ele era o melhor da marca que ele trabalhava, e era uma marca premium, uma marca top, tá? Era o melhor. Todo mês ele batia as metas, estava lá vendedor do mês para. Aí ele saiu, foi trabalhar numa outra concessionária, que também era uma marca mais premium ainda. Ele não cresceu lá naquela marca, ele não cresceu. Ele não conseguiu se desenvolver. Era difícil o mês que ele batia as metas. Quem dirá ser o melhor? Aí você vai dizer, mas é que tinha um monte de gente mais talentosa. Não tinha. É que o que ele sabia naquela empresa anterior não servia para lá. Então, o que aconteceu? Ele teve que ser retreinado do jeito da empresa. E aí ele não aceitou o jeito da empresa, porque às vezes, aqui tem outra coisa, às vezes o talentoso, ele tem um negocinho dentro dele de 3 letras que se chama ego. Você não vai me ensinar a fazer meu trabalho, eu sei fazer meu trabalho. E aí ele não aceita os padrões daquela empresa. E foi o que aconteceu com ele. Tanto que ele foi demitido daquela empresa porque ele simplesmente não se adaptou àquela empresa. A empresa anterior que ele estava capacitou ele lá dentro, treinou ele, era uma empresa muito bem organizada, estruturada. A outra que ele foi era também, mas o talento dele naquela primeira empresa não serviu para a segunda empresa. Porque ele não soube ceder ao aprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você tem uma empresa inteligente, uma empresa onde você tem algumas coisas funcionando, que a gente vai falar daqui a pouco, algumas coisas que são importantes, mas especialmente onde a inteligência está na empresa, onde você tem uma cultura de processos, está tudo documentado, tudo registrado, com auditoria, com treinamento, onde você tem tudo isso, é muito melhor você pegar uma pessoa que não é uma estrelinha, uma pessoa que quer trabalhar com você, que deseja trabalhar com você, que tem um perfil parecido com o que a tua empresa precisa, e aí é mais fácil dela aceitar aquele treinamento que você vai colocar para ela, o jeitão da tua empresa. Tem algumas coisas aí que a gente sempre tem que estar de olho, né? O ser humano por trás daquele profissional. Várias outras coisas que a gente vai falando ao longo dos dias agora aí para frente, né? Eu tinha, Cris, quer ver uma coisa? Esse exemplo acho que vale a pena eu comentar. É um exemplo que eu sempre dou, mas é um exemplo que ele me marcou demais por causa do tamanho do tamanho da mudança que foi. E esse exemplo, inclusive, está gravado no YouTube. Tem uma entrevista, um bate-papo que eu fiz com ele presencialmente e eu gravei essa conversa com a autorização dele, né? Chama-se Podcast Mão na Massa. Tá lá no YouTube. Tá gravadinho. Só procura lá que tá lá. Depois posso até pegar o nome certinho aqui, se quiser assistir. Mas a empresa dele é uma empresa ela faz intermediação de venda de grão para semente, tá? Soja, trigo, aveia, azevém, milho, essas coisas. O que acontece? Existe o produtor que produz a semente. A semente é diferente do grão que vai para a indústria, é uma semente diferenciada. O cara produz, aí tem o cara que vai plantar para a indústria que precisa daquela semente. Ele faz o meio de campo, né? Ele é o corretor, faz o meio de campo, para resumir a conversa. E ele acreditava, Campa, eu preciso ter corretores super talentosos, senão não funciona na minha empresa. E ele contratava os caras com vasta experiência. Eu não vou lembrar agora os números, Cris. Tá lá gravado, mas eu não me lembro os números. Mas tinha uma galera de gente, eu acho que 8, 9 corretores na empresa dele. E a empresa, a sociedade era ele e a esposa. Mesmo com esses 8, 9 corretores, 80% das vendas tinha que ser ele e a esposa para fazer. Ou seja,
80% ele e a esposa, né, sócia, faziam as vendas, 20% os outros 8, 9 corretores super talentosos. Só que tinha um detalhe, tinha um grande detalhe ali, ó. Esses corretores super talentosos tinham que fazer meio de tudo na empresa. Tinha que contatar o cara que produz a semente, tinha que contratar o cliente que vendia, tinha que contratar o frete, tinha que gerar o contrato de venda, tinha que acompanhar se o frete chegou lá, tinha que fazer tudo isso. Que ele Sabe o que ele fazia? fazia com esses caras que já eram talentosos e entravam na empresa dele? Ah, com certeza. Formava concorrente. Os caras faziam conta, né? Peraí, se eu vender para você, eu ganho, sei lá, 0,5% aqui. Se eu vender para mim, eu vou ganhar 2, 3%. Para que eu vou trabalhar para você? Eu já sabia fazer tudo, né? Super talentosos. Aí como é que a gente virou o jogo lá na empresa? Quando ele entendeu que ele tinha que organizar a empresa dele para a empresa dele ser uma empresa inteligente, com processos, com um monte de coisa que eu vou falar semana que vem. Aí o que que ele fez? Ele passou a pegar vendedor, pessoas para venda, nem era mais corretor. Ele acabou com, não tinha mais corretor. Ele pegava vendedores. Só que vendedores que nunca tinham vendido um parafuso na vida, mas queriam trabalhar com vendas e queriam trabalhar com ele. E o que que ele fazia? Ele treinava esses caras. Passou lá alguns meses, ele e a sócia dele praticamente não vendiam mais. Ficou só a equipe vendendo. E vendendo muito mais. Ele não me lembro em quantos meses, mas ele chegou a duplicar as vendas no negócio dele por conta disso. E assim, ó, qualquer um que estava batendo a meta, se chegasse, Roberto, o nome dele, tá lá o podcast gravado. Eu quero aumento, senão eu vou sair. Cara, a porta tá ali. Você quer que eu te leve até a porta? Entendeu? Por quê? Porque se esse cara saísse, outro entrava ali em uma semana, o cara tava produzindo igual. Ele não ficava na mão dos caras. Então não precisava pessoa talentosa. Aqueles corretores velhos lá, os experientes, custavam caro para ele e não produzia. Aí ele contratava gurizada, piazada, como a gente fala lá no sul, com vontade de trabalhar, treinava esses caras e esses caras davam resultado para ele. Por quê? Empresa talentosa pega uma pessoa mediana e faz ela ser talentosa. Empresa mediana pega uma pessoa talentosa e puxa essa pessoa para baixo. E tem aquela. Diz que tá falando. Eu lembrei daquelas pessoas que dizem assim, mas eu só contrato pessoas mais velhas porque os mais jovens não aprendem. Aprendem sim. Os mais novos, nós jovens aprendem, só que a gente tem que dar o estímulo correto para eles, os desafios corretos, deixar eles entender o que é ao redor, ali o que está acontecendo. Tem muitas coisas para tirar aquele cabresto, assim, da pessoa só enxergar aquilo que ela quer. E a outra coisa é a gente dizer assim: eu não quero, não tem gente boa para contratar por aí, eu preciso só dos mais talentosos e as pessoas não têm talento mais hoje em dia. Elas têm sim, elas têm talento. Tem o talento necessário. O super talento é ruim, que nem você está falando, né? Até pode ter, mas ele precisa ter o ambiente correto. E não depender, não ficar comendo na mão dela. Mas tem gente boa para contratar por aí, sim. Muita gente boa. E muita gente querendo trabalhar para você. Você que não está Tem muita achando, gente. de repente não está deixando o ambiente correto para que as pessoas boas queiram vir trabalhar para você junto também. Né? E esse negócio, Cris, inclusive de contratação, é algo que deve ser levado muito a sério, né? Porque muita gente não leva a sério na hora de contratar. Como assim não leva a sério? Contrata as pessoas erradas, não tem um processo de seleção, não tem um processo de entrevista, depois que contrata, não tem um processo de contratar do jeito certo, não tem um processo de treinar, não ambienta as Ou, pessoas, não acompanha. É tudo para dar ruim. E muitas vezes, o que é o normal? Faz uma entrevistinha ali de 5 minutos, pergunta meia coisa para a pessoa e bora produzir. No outro dia tá lá a pessoa com o crachá, com o uniforme, já na frente da máquina, lá tocando as coisas, na frente do balcão, tocando. É fórmula para dar errado isso. É fórmula para dar errado. E principalmente quando pega uma pessoa talentosa. Pega uma pessoa talentosa, há essa tendência de deixar a pessoa se virar. Deixa se virar por conta, afinal é talentosa. Aí, para mim, isso é contar com a sorte. Muitas dessas pessoas talentosas que são contratadas desse jeito, elas além de não te ajudarem a se lucrar mais, elas vão gerar incêndio para você.
Gerar incêndio, vai comer teu tempo, vai impedir você de fazer coisas mais importantes da empresa e, consequência, o teu lucro vai cair. E o detalhe, se a tua empresa, porque a gente está falando muito aqui de uma empresa inteligente, né? A empresa inteligente, como eu falei, eu vou bater isso 150 vezes se precisar. Empresa talentosa, pega a pessoa mediana, faz virar talentosa. Empresa mediana, pega a pessoa talentosa, faz virar mediana. Por quê? Uma pessoa talentosa que for para uma empresa mediana, sem organização, sem gestão, sem processos, sem jeito certo de contratar, sem jeito certo de delegar, ela ou não vai se adaptar nessa empresa, ou ela vai se sentir mal em estar nessa empresa, ou ela vai se sentir importante demais para estar nessa empresa, se achando a última bolachinha do pacote, o gás da coca, como eu falo, né? Ou ela vai ficar ali e vai produzir igual uma pessoa que não tem super talento. É. Só que com um detalhe, Eu já um vi salário aqui maior. nas nossas lives Então é muito. dessa semana aqui, Campo, as pessoas dizerem assim, ah, mas se eu tenho uma empresa pequena, eu não posso criar os talentos dentro da minha empresa. Porque não tem como, a gente pega e todo mundo faz tudo. Faz sentido para você todo mundo fazer tudo dentro de uma empresa, Campa? Olha, só queria ler antes aqui o que o Mário Libardi comentou aqui. Grande, Mário. O Mário disse assim, ó, depois que fiz o curso, criei um processo de seleção, contratação e integração. Não teve mais erro. Segui todas as dicas do empreendedor líder. Olha só, é isso que acontece quando tem um processo para as coisas, né, Mário? Quando tem um jeito certo de fazer. Mas, respondendo a pergunta da Cris, o faz tudo é um péssimo negócio. Por que é um péssimo negócio? Porque assim, ó, todas as pessoas na tua empresa, todo mundo que você contrata tem que ter uma responsabilidade. Cara, você é responsável por quê aqui na minha empresa? O que que eu quero de você? E isso tem que estar claro. Se faz tudo, não está claro. O que que acontece, ó? Tem um negócio que eu gosto de comentar, ó. Normalmente, vamos pegar um exemplo. Digamos que você contrate, a tua empresa seja essa linha do faz tudo. Aí você contrate alguém para ser vendedor, tá? Vou pegar um exemplo simples. Contrate alguém para ser vendedor. Aí você chega pro cara e diz, mas na minha empresa, cara, você não vai só vender, filho. Na minha empresa você vai vender, depois de você vender, você vai tirar nota pro cliente, aí você vai entregar lá para ele, aí você vai levar os boletos, se ele não pagar, você vai ter que cobrar ele, aí você vai ter que carregar a mercadoria, levar, ou você vai ter que fazer. Começa a colocar um monte de coisa no colo do vendedor, tá? Começa a colocar um monte de coisa. O que que acontece? Vamos partir do seguinte pressuposto, tá? Se você quer uma pessoa que te dê resultados, e você pegar um vendedor para te dar resultados, esse cara, no mínimo, ele gosta da venda. No mínimo, ele estudou minimamente para vender melhor. No mínimo, você teria que preparar ele para vender o teu produto, o teu serviço da melhor forma possível. Você teria que comprometer ele com os teus processos, com os resultados que você quer dele. Mas veja bem, ó. Aí você pega esse cara que ama vender, que tem paixão por vender, que se preparou para vender, bota o cara carregar a caixa, fazer cobrança. Você acha que esse cara vai ficar feliz na tua empresa? Não vai. Esse cara vai estar ali trabalhando com você, ele vai chegar de manhã cedo e, com o perdão da palavra, mas ele vai dizer assim, ó, na segunda-feira de manhã, puta que pariu, vou ter que ir lá para esse emprego de merda. Eu vou, né? Tem que pagar minhas contas. Mas aí ele fica de olho nas redes sociais, lá nos grupos de emprego, nos jornais, vendo que tem de oportunidade. Uma hora ele vai dizer, fulano, ó, sinto muito, mas tô indo. Não, mas eu queria cobrir tua proposta. Cara, desculpa, mas não, nem me faz uma proposta. Entende? Você está criando uma pessoa, mas isso é uma das coisas do faz tudo. A outra coisa do faz tudo é que ele vai usar muleta. Se o teu vendedor se exige que ele faz outras coisas, só tô dando exemplo do vendedor, tá? Mas poderia ser o teu comprador, poderia ser o teu repositor. Se naquele dia o cara chega lá na empresa e hoje eu tô com preguiça de visitar cliente para vender, e você cobra ele, cara, você não fez nenhuma visita hoje. Não, veja bem, dona fulana, veja bem, seu fulano. Eu não fiz visita porque tinha um monte de caixa aqui para eu carregar, tinha um monte de ligação para eu fazer. O faz tudo, ele não faz nada, ele faz aquilo que ele quer. E você não pode nem cobrar do cara. Não é dele. Acaba sendo teu. O faz tudo, a responsabilidade do faz tudo é tua, não é dele. Então é fórmula para dar ruim, Cris. Faz tudo. Acampa, mas eu só tenho um funcionário. Bota ele fazer uma coisa de uma área e um pouquinho da outra. Aquela área é a tua prioridade, a tua responsabilidade é essa área.
Essa aqui você vai me ajudar quando eu te pedir, mas a tua responsabilidade é essa, tá? Senão, não bota o cara. Senão vai dar ruim. O cara não vai ficar. E aí tem gente que daí reclama. Ah, mas ninguém quer trabalhar para mim. Não tem gente para trabalhar. Mas como é que vai ter? É só, Cris, é assim, ó, é um negócio que parece, é tão simples. E às vezes as pessoas não fazem. Se coloca no lugar do outro. Pensa você se um dia você foi empregado de alguém. Se um dia você teve uma profissão. Não, Você gostava de ser gostava de ser especialista. faz tudo? Eu duvido. Eu trabalhei numa empresa. O meu último emprego, Cris, que foi em 94, foi numa empresa. Eu sempre trabalhei em empresas organizadas. Eu vim do mercado corporativo, empresas organizadas. Aí meu último emprego foi numa empresinha pequena, mas não tem nada de errado ser pequeno. Bagunçado. Só que ele era pequeno, ele era zoado. Meu chefe era um cara zoado, bagunçado. Mas eu tenho uma gratidão enorme para ele, porque graças a ele eu virei empresário. Graças a ele eu decidi sair daquele negócio de virar empresário e você veio comigo, né? Mas assim, ó, o cara, eu era analista de sistemas. Como analista de sistemas, eu tinha que atender cliente, eu tinha que dar suporte, eu tinha que ir no cliente, eu tinha que fazer venda, eu tinha que instalar, eu tinha que muitas vezes cobrar o cliente, e às vezes eu tinha que fazer às vezes de motorista. Tinha que levar lá um bonito, outro que não dirigia, eu tinha que pegar o carro e levar o cara. Tá me contratando para fazer a mesma coisa que você, que é chefe, para você ganhar um prolabore alto e eu ganhar um salarinho desse tamanho aqui. Então, qual é a É, sensação? Eu mereço ganhar mais, então eu vou fazer menos, vou fazer corpo é, mole. Porque tu quer que eu faça tudo que nem você para eu não ganhar que isso nem pra você. nós. Esta é a sensação de se colocando no lugar do outro. Claro. E se eu tivesse no lugar do empresário nessa hora, por mais que pudesse, que nem você deu o exemplo, contratar uma pessoa só, eu não ia fazer um clone meu. Eu não ia pegar uma pessoa para me ajudar em tudo que eu quiser na minha frente, para eu não precisar fazer mais nada. Claro que o empresário faz um monte de coisa ainda, né? Mas eu ia pegar uma pessoa para me ajudar em partes, como você falou. Eu iria fazer isso. Eu ia pegar uma pessoa para me ajudar em uma parte, para fazer uma responsabilidade. É como você falou. Ah, mas minha empresa não tem dinheiro suficiente ainda, faturamento suficiente para pegar uma pessoa para cada função dentro da empresa. As pessoas vão ter que intercalar nessas funções ali, ou fazer Tudo bem? duas funções, uma pessoa só. Tá tudo bem, faz duas funções, mas não deixa todo mundo fazer tudo e um pisar no pé do outro. Senão ele não vai saber qual é a função dele dentro da empresa, Não não vai deixa. saber qual é a responsabilidade dele dentro da empresa e ele não vai fazer nada. E você vai dizer: eu só contrato gente incompetente para trabalhar dentro da minha empresa. Na verdade, não é a pessoa que é incompetente, é a maneira de treinar, a maneira de ser da empresa, a cultura da empresa que está sendo incompetente nesse momento. A empresa não está sendo inteligente. É, exatamente. E Cris, e quer ver um negócio? E olha que legal, né? Nessa empresa zoada, que foi o meu último emprego, eu entrei lá sabendo ser um analista de sistemas. Só isso. Por causa de ter que fazer tudo, eu aprendi a vender, eu aprendi a fechar contrato, eu aprendi a treinar cliente, eu aprendi a instalar, eu aprendi um monte de coisa. E aí, quando eu fiquei louco com o cara, eu fiquei louco porque o cara me mandou fazer uma venda e eu fiz uma venda que ele me disse, cobra 5. Fui lá e cobrei 20. E quando eu cheguei todo faceiro, eu disse, cara, e agora vai sobrar alguma comissão para mim? Ele me olhou e disse, você não é vendedor para querer comissão. Porra, acho que louco sair, né? Cara, beleza, eu vou vender para mim então. E foi o que eu fiz. Abri a empresa, convidei a Cris. Cris, vamos junto? Cris também era da área, vem junto. Mas por quê? O cara me ensinou tudo que eu precisava para virar concorrente dele. Cara, eu tenho gratidão. De vez em quando eu falo com ele, cara, eu sou grato por você ter feito aquilo, você não ter, você ter me botado a fazer um monte de coisa. Justamente. Então, quando você faz isso, quando você tem a pessoa, faz tudo, bombrilzão lá na tua empresa, é isso que você está fazendo. Está desmotivando o cara, está jogando ele para não gerar resultado. Tinha os vendedores que saíam para vender, em vez de vender para ele, vendiam para concorrente dele, porque pagavam mais. Com o carro dele, com a gasolina dele, com os contatos dos clientes dele. Empresa desorganizada. Empresa desorganizada. Mas eu contratei um bom vendedor. Pois é, cara, mas tu é desorganizado, não tem gestão. Vai acontecer essas coisas. O cara de má fé vai te roubar. Aquele talentoso que você acha que era um talentoso, se você der sorte dele ser uma pessoa de valor, tudo bem. Talvez até ele te ajude de alguma forma.
Se você der azar de pegar uma pessoa que não é tão de respeitar valor, o cara vai te sacanear de alguma forma ou de outra. Vai. Mas aí algumas coisas têm que funcionar para ter esse resultado. Primeira coisa é a organização. A empresa tem que ter organização, né, Cris? Tem que estar tudo organizadinho, bonitinho, as coisas têm que fluir. A cultura de processos tem que estar bem desenhadinha. A cultura da empresa tem que estar clara. Eu tenho que contratar as pessoas certas. Ó, lembrou, né? Eu acho que ela fala ainda isso, não é que falar, ela fala. A Angélica comentou o seguinte aqui, ó. Antes de conhecer o empreendedor líder, acreditava que funcionário tinha que fazer tudo. Mudou a realidade da minha empresa por ter pessoas para cada função, ó. Isso aí. Se tem um faz tudo, ela continua. Se tem um faz tudo, estou formando meu O concorrente com direito a abrir uma formador de empresa já concorrente é a com pior todo o coisa que conhecimento tem. necessário. Aí é muito sacanagem. Exatamente. Ó, Cris, todo mundo falou aqui sobre contratação, tá? Que sim, não é, não é que a gente vai ensinar a contratar. Eu perguntei se vocês queriam que eu falasse qual é a pessoa certa para você ter na tua empresa. E a pessoa certa tem um critério assim que é fundamental, fundamental. Esta pessoa tem que fechar com a cultura da tua empresa. Tem que fechar com a cultura da tua empresa. Simples assim. Se ela não fechar com a cultura da tua empresa, ela não serve para trabalhar na tua empresa. Quem tem uma cultura definida, escreve aí, tem uma cultura definida. Ah, mas eu não sei o que é cultura, então não tem uma cultura definida. Quando você pega uma pessoa que fecha com a tua cultura, com a cultura da tua empresa, você consegue treinar melhor essa pessoa, você consegue ambientar melhor essa pessoa, você consegue acompanhar melhor essa pessoa, você consegue comprometer melhor essa pessoa. Comprometer melhor. Quando você pega uma pessoa que não fecha com a cultura da sua empresa, não vai bater. Não vai bater o santo, como diz o outro. Não vai bater. É tudo para dar errado. A pessoa não vai dar resultado. A pessoa não vai se comprometer com você. A pessoa não vai se sentir à vontade. Não vai render aquilo que é para render. Então, ela tem que bater com a cultura da sua empresa. Tem que bater com a cultura. Então, não estou falando de cultura organizacional aqui. Ah, mas quando a empresa não tem cultura organizacional. Não, não estou falando de cultura organizacional. Estou falando de cultura da empresa. Tá? Cultura da empresa. Cultura da empresa é você ter bem claro como nós somos aqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. E não é aquela missão Sebrae, aquela missão bonitinha botar na parede. Não. É algo que se possa viver realmente. Quais são os valores, aquilo que você segue à risca, aquilo que você não negocia. Qual é o jeitão da tua empresa, como é que é o regulamento da tua empresa. Isso é cultura. As pessoas têm que casar com isso aí. Contratação é como se fosse contratar é como se você fosse decidir casar com alguém. Senão, ninguém em sã consciência casa com a primeira pessoa que vê. Nem um empreendedor líder em sã consciência contrata o primeiro que vê, não. A primeira checagem esta pessoa vai bater com a cultura da minha empresa. De novo aqui outra pessoa, cultura de organização. Não estou falando disso. Estou falando com a cultura da empresa, tá? Com a cultura. Se você checar se essa pessoa bate com a cultura, já é meio caminho andado para dar certo. Como que eu checo isso? Eu preciso ter um bom processo de contratação. Aliás, antes disso, um bom processo de seleção. Preciso ter um bom processo de entrevista, um bom processo de contratação. Aí eu seleciono a pessoa que bate comigo. Na entrevista, existe uma técnica que eu chamo de intervista. É importante você checar se os valores dessa pessoa fecham com você. É que nem se fosse um casamento. Você falou do casamento, né, Campo? Fecha um casamento. Se eu e o Campo, a gente é casado, a gente gosta de estudar, a gente gosta de evoluir. E isso faz a gente ter uma liga muito grande nesse sentido, de evolução contínua. Agora, se ele gostasse de estudar e eu fosse uma pessoa extremamente festeira, que gostasse de gastar todo o meu dinheiro em festa, em farra, em bebida, você acha que esse casamento ia dar certo? Nunca na vida. Então, um valor, né? Evolução constante. Nunca. Outro valor, gosta de se divertir. Tá tudo bem. Os dois são bons dentro daquilo que é o... Só que não fecha um com o outro. É a mesma coisa a empresa. Isso é um dos pontos. Um dos pontos é um detalhe muito pequenininho, a pontinha do iceberg. Acho que é uma unha
iceberg. Se o iceberg tivesse unha, né? Mas o tamanho de uma unha. É muito pouco isso que eu tô falando, mas é um detalhe bem que já dá para começar a pensar, né? Exatamente. Mas isso, ó, então, parte da seguinte coisa. Parte da seguinte coisa. Vamos começar a revisar um pouco do que a gente falou aqui, ó. O talento é bom desde que você não fique na mão desse talento. Desde que a inteligência esteja na tua empresa e não na pessoa que está com você. O talento tem que estar na tua empresa e não com você. Qual é o tipo de pessoa certa para contratar? Aquela pessoa que bate o santo com a cultura da minha empresa. Se bater o santo com a cultura da minha empresa, é mais fácil ter uma pessoa comprometida e que me dá resultados, tá? Se essa pessoa fechou comigo, é fácil. Eu consigo fazer isso. Como que eu sei? Como que eu consigo pegar tudo isso? Eu preciso ter processo de seleção bem desenhado. Preciso ter um processo de entrevista bem desenhado, processo de contratação. Aí eu consigo ver se eu estou pegando a pessoa certa para aquilo que eu preciso. Bom, aí eu tenho que ter um processo de ambientar essas pessoas, de treinar ela com a cultura. Aí vem outra cultura. Eu preciso treinar ela com a minha cultura de processos. Como que a gente faz as coisas aqui dentro? Como que a banda toca aqui? Ou seja, pouco me interessa o teu talento lá fora. Pouco me interessa o que você fazia lá fora. Me interessa como que você vai fazer aqui dentro. E como que você vai fazer aqui dentro? É a minha empresa que vai preparar você para fazer aqui dentro. Você tendo talento ou não. Isso faz toda a diferença. Ou seja, sempre que eu vou ter características mínimas, competências mínimas que eu vou precisar que a pessoa saiba. Sempre. Sempre. Alguma coisa ela tem que saber. Agora, aquilo que ela sabe, para ela aplicar na minha empresa, é o meu jeito. É o jeito da minha empresa. Respeitando a cultura da minha empresa, respeitando a cultura de E processos da minha empresa. vai internalizar esse conhecimento e transformar cada vez mais a tua empresa em uma empresa mais inteligente. Se a pessoa vem e agregou um conhecimento que você não tinha, não, não deixa na cabeça dela. Incorpora isso para a tua empresa. Incorpora isso para a inteligência da tua empresa. Para a tua organização sistemática. É isso que vai fazer diferença para você. Então, a tua empresa, ela pode sim, você pode sim ir aprendendo com as pessoas. Pode aprender. E quando você pega uma pessoa que não é estrelinha, não é aquele super talentosa, é muito mais fácil de você encaixar nisso. E aí, quando não faz isso de pegar as pessoas que bate, pega as pessoas erradas, sem processo de seleção, sem processo de entrevista, sem processo de contratação, sem ver se bate com a cultura, dá errado uma vez, dá errado outra vez, dá errado outra, que começa a dizer: ah, não tem mais gente boa no mercado. Não tem mais gente boa, ninguém mais quer trabalhar. Está Tá fazendo queimando a mal. lucratividade da empresa, pagando a rescisão por ter contratado mal. E aí não sobra dinheiro no final do mês, não vê onde. Esse é um dos motivos. Total. Exatamente.